Oi, deixa eu te fazer uma pergunta. Você alguma vez já se sentiu humilhada ou humilhado durante uma entrevista de emprego? Já se sentiu assediado ou assediada moralmente durante um processo seletivo empresarial? Vou contar uma história que aconteceu comigo há pouco tempo. Eu me chamo Mari Barrana, moro no Rio de Janeiro há 20 anos, porém, durante a pandemia, eu vim voltar para o Nordeste e morar no Nordeste. Quando já estavam sem usar as máscaras, tudo voltando ao normal, eu resolvi voltar a procurar emprego. E aí eu entrei em uma rede social de uma empresária muito famosa na cidade, uma grande empresária da cidade que compartilhou uma vaga de emprego de um suposto amigo. Parecia algo sério. Então eu postei todas as minhas expectativas nessa vaga e resolvi entrar em contato com o número de telefone que estava disponível lá no anúncio. Falei com um senhor que tinha sotaque português, lá de Portugal, né? E ele marcou uma entrevista comigo no dia seguinte. Você está disponível para fazer entrevista amanhã? Óbvio, né? Eu estava desempregada. Eu disse, claro. Ele me passou o endereço e disse, vá se você quiser. Eu já achei estranho, né? Alguém chegar para mim, vá se você quiser. Fui. E aí, quando eu cheguei lá, esse senhor chegou, me colocou numa mesa, numa sala muito bonita. Tratava-se do ramo imobiliário. Era uma vaga para secretária de uma imobiliária. E aí ele me colocou em uma mesa, junto com uma outra secretária, que segundo ele trabalha para ele há muitos anos, uma mulher relativamente jovem, né, na faixa dos 30 e poucos anos de idade, e disse o seguinte, então Mari, eu já estou cansado de receber pessoas aqui que me apresentam currículos maravilhosos, dizem que são boas nisso e naquilo, e quando chega na hora são pessoas com muitos problemas. Então, eu não quero saber no que você é boa, porque eu já vi seu currículo, eu sei que você é muito boa, você tem muitas formações, você tem muitas experiências. Eu quero que você chegue aqui e me diga quais foram as piores derrotas da sua vida, tanto pessoal quanto profissional. Só aí ele já me desarmou e eu fiquei assim, né? Pasmada. Sem saber por onde começar e já me sentindo assim, completamente invadida. Eu não estava preparada para aquilo, até porque estávamos em um período ainda de pandemia, as coisas estavam voltando ao normal ainda, né? O mundo inteiro passando por cada um com as suas dificuldades e ainda correndo o risco, né, de contrair aquela doença. E ele simplesmente atinou esse gatilho em mim para que eu contasse todas as derrotas que tinham acontecido na minha vida. E aí ele sentou do meu lado, junto com a secretária, pode falar na frente dela, porque ela é minha pessoa de confiança. Então assim, eu já estava expondo a minha vida, não para uma pessoa desconhecida apenas, mas para duas pessoas desconhecidas. E aí eu já comecei contando a primeira derrota, né? Nasci pobre, de uma família pobre, né? Fiz vários cursos técnicos no Senai, cada um de 940 horas. Abdiquei da minha adolescência, da minha infância praticamente, que eu entrei como menor aprendiz, em busca, né, desse profissionalismo, para me capacitar, para conseguir vagas. E assim, passei por milhões de coisas e comecei a contar minha vida para ele. E assim, com 3, 4 minutos de conversa, ele pegou, levantou e fez assim, ó, vou deixar você falando com ela aí, porque é ela quem vai decidir se você fica ou não na vaga. Provavelmente ele está acostumado a colocá-la nessa situação. E ele tinha dito assim, quando eu voltar eu vou perguntar tudo pra ela. E aí ela, então Mari, continue essa história. E aí então, aí eu contei parte da minha infância, como foi a minha vida acadêmica, né, de várias áreas que eu fiz curso, pós-graduação, enfim. E com todas as dificuldades, né, falei que eu morava sozinha e que eu tinha entregue meu apartamento, que eu tinha vendido tudo ao preço de banana por causa da pandemia, tinha voltado para o Nordeste, porque eu já havia trabalhado em algumas empresas 10 anos antes naquela cidade. E a minha intenção era me colocar novamente à disposição de alguma dessas empresas para que eu voltasse ao mercado de trabalho. Só que a maioria das empresas tinham falido na crise de 2015, porque eram empresas têxteis, de confecção, de moda e tal. E foi uma das áreas mais atingidas na época. E eu fiquei, né, procurando emprego em qualquer área, de qualquer coisa, no desespero. E aí fui para essa vaga lá. Passou mais ou menos uns 30 minutos e eu ali já não tinha mais o que falar da minha vida e tentando buscar no meu inconsciente coisas horríveis, né, para falar, coisas que me deixaram mal, situações de trabalho, porque sei lá qual era a intenção daquele cara pedindo aquele tipo de informação, e eu tendo que filtrar informações, as informações, porém, tendo que entregar aquilo que ele tinha pedido, né. Aí perguntou, e aí, o que é que você achou? Ela, não, ela passou por isso, por isso, por isso, por isso. Aí ele começou a me fazer perguntas em cima daquilo que eu tinha falado pra mulher, né, pra assistente dele. E aí eu comecei a responder, e no final, pasmem, sabe qual foi a conclusão que esse homem chegou? Esse homem se voltou pra mim com a maior cara de deboche e desdém.
com muito sotaque, e virou pra mim e disse: então, Mari, estou percebendo aqui pelas suas histórias que você é uma mulher muito sozinha, que você tem 4 anos que não vê a sua família, e eu sugiro que você, para acabar com essa solidão, entre no Tinder. Tem muito homem disponível no Tinder. Essa daqui mesmo casou pelo Tinder. Você acredita? Pois tem muito homem bom no Tinder. Se você vasculhar e procurar direitinho, você vai encontrar. Vá pro Tinder, arrume um marido, solucione os seus problemas afetivos e emocionais. E depois você me procura daqui 1 ano, daqui 2, daqui a um tempo, quando você estiver melhor. Esse homem fez um diagnóstico terapêutico em relação à minha vida sem nem me conhecer. Quando ele me pediu, ele praticamente me obrigou que eu dissesse coisas horríveis em relação à minha vida, né? Coisas que me deixavam triste, coisas que tinham dado errado na minha vida pessoal e profissional. A mulher tirou de mim o que ela conseguiu, porque eu também não queria me expor tanto, e ele chegou a essa conclusão. E ainda teve a audácia de olhar para mim e dizer o seguinte: eu não quero pessoas depressivas na minha equipe, eu não quero pessoas tristes na minha equipe, eu não quero pessoas que tenham problema na minha equipe, porque todo mundo que tem problema em casa, pessoas tristes, depressivas, trazem para o trabalho. Na minha equipe só trabalha pessoas de bom humor, de alto astral, de autoestima. Toda pessoa solitária é triste e depressiva. Desse jeito. Minha gente, vocês não fazem ideia da forma que eu saí humilhada daquele escritório. Eu saí tão arrasada, que eu saí desnorteada. Eu não sabia, eu não lembrava como eu voltava pra casa. Porque eu nunca tinha ido naquele bairro. Eu não sabia andar a cidade inteira, completa. Eu tinha 6 ou 7 meses morando na cidade. Eu já tinha feito alguns trabalhos lá na cidade 10 anos antes. A cidade tinha evoluído bastante. E na época eu só andava de táxi porque eu ia para prestar serviço para uma outra empresa aqui no Rio de Janeiro. Então eu ia cheia de aparatos financeiros e tudo mais. Então eu quase não sabia andar na cidade de ônibus nem de nada, né? E eu saí de lá assim, desnorteada, sabe? Por Jesus Cristo. Eu não lembrava como sair dali. E os carros... Era um bairro chique. E eu olhei para um lado, olhei para o outro. Quando eu olhei do meu lado direito, eu vi que tinha uma academia, né? Chique, uma academia chique assim. E tinha um deck no alto, assim. Tinha umas escadas para subir na academia, né? Era um espaço de convivência ali, né? Do lado de fora, um banco ali, tinha umas 2 pessoas sentadas e eu só pensei assim, eu vou sentar ali. E fui andando, desnorteada, assim, sem sentido nenhum, assim, fui andando e me sentei ali e fiquei assim, pasma, pensando, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Ainda gastei meu dinheiro de transporte, sabe? E eu pensando, o que eu vim fazer aqui? Onde é que eu tô? Como é que eu vou embora? Como é que eu saio daqui? Certamente, muitos de vocês vão dizer assim, mas se fosse eu, teria feito, teria acontecido, teria dito tal coisa, teria quebrado tudo, teria dado na cara dele, teria... Mentira! Ninguém está preparado para uma situação dessa. Ninguém. Eu morava sozinha há 20 anos, eu já tinha morado em vários lugares do Brasil, eu já conheci o Brasil inteiro, já tinha passado por milhões de experiências, e eu fiquei sem reação. Mas eu fiquei muito tempo naquele banco, muito tempo, sei lá, se eu fiquei 1 hora, 1h30, sentada naquele banco, e eu percebi que começou a baixar a luz do dia. Aí meu telefone tocou, é um amigo meu da cidade, e eu disse, eu não tô legal, você tem como vir aqui me buscar? Ele, claro, e ele foi me buscar, e foi a minha salvação, eu consegui finalmente chegar em casa. Conclusão, minha gente, quando a gente tem uma situação ruim, sempre tem alguém para torná-la ainda pior. Porque eu fiquei semanas com isso remoendo na minha cabeça, sabe? Eu não consegui dormir naquela noite. E aí no dia seguinte de manhã eu mandei um texto desse tamanho para ele. E disse a ele, como o senhor é irresponsável, porque aí, né, eu já tinha, né, passado um tempo, digerido aquela situação. Ele disse, o senhor é irresponsável. Pessoas fracas, emocionalmente, psicologicamente, numa situação dessa, ou teria dado uma porrada na cara do senhor, entendeu? Ou se mataria, tomaria um monte de remédio e faria coisas horríveis, porque o senhor vê uma pessoa em situação difícil, você está numa situação ainda mais difícil. O senhor é irresponsável. Como é que o senhor anuncia uma vaga de emprego e trata uma pessoa desse jeito? E aí descasquei, mandei com diplomacia, mandei um texto desse tamanho para ele. Porque assim que eu enviei, ele clicou. Se ele desse resposta também, eu não ia mais revidar. Eu só precisava colocar para fora toda aquela raiva que ele tinha embutido em mim, sabe? E dá para perceber que ele é um cara completamente preconceituoso. Enfim, quando você chega numa situação dessa, você vai lembrar que você não está sozinho, que não foi a primeira vez que isso aconteceu com alguém.